em uma exposição do comunismo de Bela Dott. Bela Dott foi uma líder do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, a CPU-SA, nos anos 30 e 40. O seu livro, School of Darkness, de 1954, revela que o comunismo é um artifício perpetrado por financistas para controlar o homem comum e promover a tirania mundial. Naturalmente, este importante livro está esgotado e fora das livrarias. Bela Dott nasceu Maria Assunta Isabelle Viccione, na Itália, em 1904. Mulher brilhante e dedicada. Ela obteve a graduação da Hunter College. Dott descreve o comunismo como um estranho culto secreto cujo objetivo é destruir a civilização ocidental, isto é, a cristã. Milhões de idiotas idealistas inocentes são enganados pelo discurso de ajuda aos pobres, mas que se preocupa somente com o poder. Por exemplo, Dott constatou que não havia pesquisa social nas sedes do partido e disse: nós somos um partido revolucionário, não um partido reformista. E ela foi informada que, criando seres humanos que obedeceriam. O Partido Comunista age através da infiltração e subversão de instituições sociais como igrejas, escolas, mídia, administração pública. O objetivo era criar novos modelos de seres humanos que obedeceriam ao projeto de mundo que eles piamente esperavam controlar. Por exemplo, Dott revela que 1.100 membros do Partido Comunista dos Estados Unidos se tornaram padres nos anos de 1930. O sistema educacional também foi subvertido através do controle das associações de professores da sociedade científica. Apenas pessoas que aceitavam a materialista e coletiva e internacional luta de classes eram promovidas. O partido fez o que pôde para induzir as mulheres a entrarem na indústria. Seus estilistas de modas criaram modelos próprios para elas. Os compositores escreveram músicas especiais para estimulá-las às condições do período de guerra. Eles planejavam, se tornariam uma parte permanente do futuro programa educacional. Era para fazer antiquada a família burguesa enquanto unida social. Não haveria família, mas o partido e o Estado. Dott ajudou a organizar o Congresso das Mulheres Americanas, um precursor do movimento feminista. Uma vez que era supostamente um movimento por paz, atraiu muitas mulheres, mas era realmente apenas uma renovada ofensiva para controlar as mulheres americanas. Como a juventude e os grupos de minorias, eles eram consideradas uma reserva de forças da revolução, porque eram manipuladas mais facilmente por apelos emocionais. A subversão dos Estados Unidos, concluída nos anos 30, quando Franklin Delano Roosevelt reconheceu a Rússia em 1933. Ele deliberadamente fechou os olhos para o programa massivo
de espionagem e subversão do Partido Comunista dos Estados Unidos. Os liberais negaram que isto havia acontecido e se queixaram. A caça às bruxas. Adivinhem, a direita fanática estava correta. Um novo livro, né? O Secret World of American Communism, baseado nos arquivos do Kremlin, abertos recentemente, confirma que o Partido Comunista dos Estados Unidos era um fantoche de Moscou. E as administrações Roosevelt e Truman foram praticamente conduzidas por agentes soviéticos. Os anos de guerra viram o CPUSA efetivamente renunciar à luta de classes e juntar-se ao tão falado Roosevelt Camp of Progress, que incluía capitalistas e progressistas. O Partido Comunista agora assumiu a responsabilidade de estabelecer uma disciplina rígida sobre a classe trabalhadora. Nenhum empregador foi mais efetivo ou mais rígido em fiscalizar greves entre os trabalhadores ou minimizar queixas. Os salários subiram um pouco durante estes anos, mas não podiam ser comparados com a ascensão dos lucros e no controle monopolístico das necessidades básicas. A produção da guerra estava principalmente nas mãos de 10 grandes corporações. Os comunistas cuidadosamente abafaram esta informação. Os anos de guerra viram uma incrível coordenação entre o Partido Comunista e a elite financeira americana. A elite financiou uma sofisticada agência de propaganda chamada Russian Institute. É no Parque Avenue, na rua 680. Aqui, nomes famosos como Vanderbilt, Lamont, Whitney, and Morgan associaram-se aos líderes comunistas. Por causa da insistência de Roosevelt, Stalin dissolveu o Quimenter com o objetivo de fazer a CPUSA parecer um partido americano. O líder da CPUSA, Erd Boulder, esteve e obteve destaque nacional e deu consultoria junto ao gabinete do ministro Roosevelt Sr. Os esforços da junta de guerra dos Estados Unidos e Rússia foram para ser a base da nova ordem mundial. Os esforços da junta de guerra dos Estados Unidos e Rússia foram para ser a base da nova ordem mundial. Porém, inexplicavelmente, a política mudou. E Browder instantaneamente se transformou em uma não pessoa. Aparentemente, a elite financeira tinha decidido que não era o tempo certo para um governo mundial. A Guerra Fria seria muito mais lucrativa. Todd disse que, no futuro, o partido frequentemente se apoiaria não somente ao governo, mas também aos trabalhadores americanos. Agora eu vejo que, com as melhores intenções, de um desejo de servir os trabalhadores eu diria que eu e milhares, como eu, tínhamos sido levados a trair aquelas pessoas. Estive ao lado daqueles que procuraram destruir, e a destruição do meu próprio país.
Como um rato assustado, os membros da CPU-SA correram para adotar um partido de outro alinhamento. Ela tentou abandonar, mas ela foi ameaçada. Disseram que ninguém deixa o partido. Você morre ou é jogada fora. No final, Dot foi expelida e manchada como antinegro, anti-porto-riquenha, antissemita, antitrabalhista e uma defensora dos senhores da terra. Isto soa familiar. Depois de mais de 20 anos de sacrifício incansável, ela estava sem a família e sem os amigos. O partido tinha sido uma família. Os ódios dele tornaram-se os meus ódios. Esta é a chave da escravidão mental da humanidade. O individual é transformado em nada. Ele opera como uma parte física de um alto grupo de inteligência. Ele não tinha consciência dos planos que um alto grupo de inteligência tinha para utilizá-lo. Um poder mundial secreto e bem formulado. Bela Dot foi discreta com relação às pessoas por trás do Partido Comunista. Ela uma vez conversou pelo telefone com um dos multimilionários que viviam no Waldorf Towers, supondo que tinha perdido contato com Moscou. Em outro lugar, ela se refere a um poder mundial secreto bem formulado. Estava, obviamente, com medo de ser franca, né? Ela suspeita que o suicídio de um líder do CPU-SA era, de fato, um assassinato. Porém, Dot deixa escapar uma pista. Ela afirma que um dos 9 andares da sede própria do partido, na 35, era reservado para as negociações do CPU-SA. O sexto piso mantinha os escritórios da publicação do jornal, o índice e do Dresden Commission. Na verdade, os judeus eram preeminentes entre os joguetes comunistas. O que agora fica claro para mim era o conluio entre duas forças. Os comunistas, com o seu projeto de controle mundial e certas forças mercenárias do mundo livre, desempenhadas em lucrar através do sangue, como uma parte deste quebra-cabeça, que enfim tornou-se uma figura. Dot conta a história, uma entre centenas de outras, né? A do navio de Arcahed. Durante a Guerra Civil Espanhola, os americanos doaram dinheiro para carregar a embarcação com suprimentos médicos e comida para a Espanha. No entanto, os comunistas desviaram o navio para a Rússia. Censura é fundamental para os comunistas, diz Dot. Eu frequentemente via líderes retirarem livros das estantes das casas e divertirem os membros a destruir. O comunismo é essencialmente um sistema de controle traiçoeiro de uma elite internacional. Ele não foi destruído durante a era McCarthy. Antes foi transformado em nova esquerda, contra a cultura, direitos civis, anti-guerra, movimentos de libertação da mulher. E depois uma massa de ONGs
patrocinadas em mídia, em facções de partidos democráticos e republicano, liberal, sionista, trabalhador e grupos de direitos gays, como o próprio CPUSA. Esses grupos são controlados desde cima, de modo que os seus membros estão inconscientemente sendo usados. Diante da objeção de que alguns dos grupos mencionados se opõem à globalização, Dodd cita exemplos em que o Partido Comunista dos Estados Unidos ostensivamente apoiou causas que eles pretendiam sabotar. Em conclusão, o comunismo é um projeto desenhado para substituir a conspiração dos ricos pelo governo divino. É uma fraude utópica promovida pelos ricos para frustrar os sonhos de pessoas comuns e ceifar o progresso humano. A mesma conspiração está por trás da maioria das guerras, incluindo a iminente o ataque contra o Iraque. Um precursor da nova ordem mundial, o comunismo abraça a irmandade, a paz, a igualdade, com o objetivo de nos enganar. Isto tem controlado os olhos, os ouvidos, a mente e o espírito da sociedade. Tudo que é dito como verdade na mídia e nas escolas faz parte desse monstruoso ardor. A expressão politicamente correto, amplamente utilizada na América, é um antigo termo do Partido Comunista. A maior parte dos nossos políticos são traidores. O feminismo é comunista na origem e no espírito. Ele pretende defender as mulheres, mas de fato neutraliza ambos os sexos e destrói a unidade social básica, a família. A promoção da homossexualidade como uma escolha de vida para heterossexuais é parte também desta descarada fraude elitista projetada para criar novos tipos de seres humanos que serão sujeitados. A civilização ocidental é como uma embarcação errante no mar do mal, embora os tripulantes estejam muito enganados e distraídos para perceberem isso. Bela Dodd teve a coragem de soar o alarme há 50 anos. E nunca é tarde para iniciar a resistência a essa tirania, porque não há botes salva-vidas.